Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa reunião do Grupo de Pesquisa, Direito, Desafios de Direito, Estado e Bioética. Eu queria agradecer, primeiramente, à professora Graziele por ter aceito dialogar com a gente sobre esse tema tão importante e tão necessário nos dias atuais, e acredito que desde a formação da humanidade é um tema que merece uma relação bem de estudo, de proximidade, mas acredito eu, enquanto pesquisador, que na situação que nos encontramos frente a essa pandemia, ele deixou de ser mais um tema e se tornou o top 5 dos temas de discussão de direito atualmente, principalmente no nosso país, esse país tão desigual. Queria cumprimentar minha colega e líder do grupo de pesquisa, a doutora Carla Bertoncini. Boa tarde, professora, muitíssimo obrigado. A professora quer falar alguma coisa, cumprimentar? Não? Boa tarde a todos e a todas, e mais uma vez agradecer à professora Graziele, que tão gentilmente, prontamente aceitou o nosso convite, em nome da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná, professora, e do nosso grupo de pesquisa, o nosso muito obrigado, viu? Não tenho palavras aí para agradecer toda a disponibilidade de estar com a gente aqui nessa tarde, mesmo que virtualmente, como eu havia colocado há pouco, um grupo tão novo, tão recente, e estamos fechando, estou muito feliz por fecharmos essa nossa reunião do ano com chave de ouro. Muito obrigada. Eu só queria fazer algumas considerações. Agora no Google Meet nós temos ali embaixo levantar a mão. Então, caso você queira fazer alguma pergunta, alguma contribuição, por favor, clique ali, a gente vai te dar a voz, pode abrir o microfone e câmera. Se vocês puderem também ligar a câmera, também é muito importante estar presente, ver vocês, principalmente nesse momento onde nós não estamos mais nos vendo, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta e não queira fazer via microfone, nós temos um aplicativo novo no Google Meet, que é esse triângulo quadrado e essa bolinha ali, tá? Aí você tem ali em perguntas e respostas. Você pode colocar sua pergunta ali, e aí a professora Carla vai estar lendo e a professora Graziele vai estar contribuindo, ok? Então, professora Graziele, fique à vontade. A janela e a sala virtual da UEMP é toda sua. Muitíssimo obrigado. Sente-se em casa. Da última vez que eu falei isso, a pessoa falou, então, a professora Berenice, nunca fez tanto sentido isso. Obrigado, tá? Muitíssimo obrigado. Obrigada, professor. Só deixa eu verificar que vocês me ouvem bem, vocês me veem bem, tá tudo certo? Tá. Se tiver qualquer problema com a minha conexão, se eu cair, não desistam de mim, eu voltarei, tá? Ou eu vou rotear pelo celular, enfim, a gente dá um jeito para a gente cumprir aí com o nosso compromisso. Então, bem, é uma alegria, né, estar aqui nesse grupo, como eu comentei anteriormente, já tão recente, já mostrando aí para que veio. E eu brinco com as minhas alunas e com as minhas orientandas, eu faço até esse gesto, ó, 2020, sem tempo, irmão, a gente tem que, ó, mostrar para que veio e realmente ter atitudes que sejam responsáveis, né? Principalmente no campo do direito. Então, a minha proposta, na minha fala, né, é falar sobre esse compromisso que a gente precisa ter no direito, no que se refere especificadamente a um letramento de diversos marcadores sociais. Eu costumo dizer que é o letramento com relação à vida, ou a gente pode dizer também um letramento com relação à diversidade da vida, que a gente muitas vezes esquece durante o curso de Direito. Afinal de contas, parece que a gente até passa por uma lavagem cerebral, né? Dentro do curso, a gente entra com fôlego de fazer justiça e a gente acaba, ok, mas o artigo número tal fala sobre isso, então eu não posso fazer nada no seu caso porque o sistema é desse jeito. Então, eu vou propor algumas ideias, né, de como a gente pode refletir sobre essas questões e, especialmente, isso vinculado aos feminismos. Bom, de plano, então, né, é uma alegria estar aqui com o professor Luiz Geraldo.
a convite dele, por intermédio da Fran Rocha, da Comissão da Diversidade Sexual de Maringá. Muito obrigada por esse intermédio. Agradeço também a professora Carla Bertoncini. Muito obrigada por essa acolhida, por essa recepção. Agradeço a todas e a todos pela disponibilidade, ajuste na agenda para a gente conseguir se encontrar hoje. E como eu comentei, essa temática, ela atravessa a minha carreira, meu desenvolvimento tanto pessoal quanto acadêmico, e eu entendo que é uma temática que ela deve ser posta como temporária, né? Porque eu brinco também que quando a revolução for feita, a gente espera que falar sobre isso não seja mais necessário, mas por enquanto a gente precisa falar. Na verdade, ela é uma temática que ela foi construída como uma temática de passagem, que nos objetiva a convocar esse letramento que eu comentei com vocês, que nos é tanto omitido ou invisibilizado durante a formação de direito. E não só isso, mas também omitida e invisibilizada também nos nossos próprios processos de subjetivação. Então, quando a gente vai falar sobre feminismos e sobre a epistemologia que eu vou apresentar aqui para vocês, não é falar só sobre uma revisitação, né? Um olhar novamente sobre a nossa formação em direito, mas sobre todo o nosso processo de subjetivação. E eu falo isso, né, porque além de ser professora da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, ter a minha formação, mestrado e doutorado em Direito, eu também estou fazendo meu doutoramento em Psicologia, em que eu trabalho Psicologia Social Crítica. Vocês vão ouvir falar bastante aqui sobre crítica, porque é a minha formação desde sempre. E na psicologia, eu vou investigar exatamente, vou fazer uma pesquisa de campo exatamente de como são os processos de subjetivação dentro da formação do curso de Direito. Então, como são as normas de gênero dentro do curso de Direito. Vou causar algumas inimizades, mas nesse caminho é o que a gente tem, né? A gente acaba separando aí algumas pessoas, quase um joio do trigo, mas é necessário, inclusive, para a gente delimitar o nosso compromisso e o nosso comprometimento coletivo. Bom, adentrando, né, na temática, o que eu preparei para vocês para a gente falar sobre feminismo, direito e feminismos, é falar um pouquinho sobre a minha caminhada, né, que acaba a minha experiência acaba me fazendo rotacionar para um olhar aos feminismos. Depois, como os feminismos, direito e feminismo surgem como uma disciplina, tanto na graduação quanto na pós, e também como uma proposta de pesquisa. E eu vou adentrar daí especificadamente com uma proposta de pesquisa, quais são os caminhos, né? Eu vou apresentar aí, deixa eu ver, 4 caminhos para a gente pensar em fazer essa rotação, né? Então, o que eu quero aqui com vocês é que também, né, se proponham a estar junto comigo nessa caminhada em que a gente precisa revisitar o direito, não só a nossa formação, mas toda uma estrutura discursiva estatal. É um trabalho hercúleo, é um trabalho bem complicado, mas a gente consegue se for coletivamente, né? Bom, então, sobre a minha caminhada, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina há quase 8 anos. Antes disso, eu trabalhei tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Deu um total aí de 7 anos, né, depois de formada. E eu tive um olhar bastante inquieto desde então sobre questões relacionadas dentro do direito e sobre como a violência opera, né, dentro da própria prática jurídica. Isso sempre me incomodou. E quando eu ingressei como docente na UFSC, eu imaginei que ali, né, um espaço acadêmico seria um espaço protegido. Mas, infelizmente, né, depois de assumir o cargo, eu olhei que não, né? Tanto que o texto que eu passei para o professor Luiz Geraldo foi nesse sentido, foi de investigar como que o ensino, né, no direito legitima as relações que são discriminatórias. Esse cargo, eu passei a acolher algumas alunas e alunos também que narravam situações muito discriminatórias contra mulheres, mas também envolvendo, obviamente, né, por uma questão discriminatória interseccional, racismo, classismo, LGBTfobia, assim por diante. E eu não sabia o que fazer, né? Afinal de contas, eu era professora, eu estava atuando no EMAGE, eu estava orientando peça jurídica, e afinal de contas, que estrutura a gente tem dentro da organização acadêmica para fazer o acolhimento dessas alunas. E me inquietou bastante em encontrar dentro do currículo do direito
algo relacionado ao direito das mulheres, porque, afinal de contas, tem que ter alguma proteção relacionada a essas garotas, né? E daí, desde 2015, eu comecei a buscar, não encontrei ementa que relacionasse, que trouxesse a questão do direito das mulheres. Em 2016, eu realizei um projeto, que foi um projeto de pesquisa e extensão, chamado Direito das Mulheres, para refletir sobre o direito das mulheres restritivamente. E além da produção acadêmica, nesse ano de 2016, o que foi interessante foi perceber o nosso próprio desvendar de diversas questões materiais. E aqui eu vou fazer um contraponto. Em contraposição à normatividade, a gente começou a olhar para a matéria, para a realidade, para a vida. E a gente pensou assim, tem uma lacuna muito grande. E aí a gente percebeu que o nosso foco não deveria estar no cumprimento da normatividade, mas sim na própria vida, um olhar para as mulheres. Então, desde 2017, a gente buscou compreender o movimento das mulheres, aí a gente assumiu o nome, né, feminismos, direito feminismos, e como aquilo principalmente nos tocava e nos afetava. O que aquilo, afinal de contas, tinha a ver conosco, né? Foi aí que eu pensei numa disciplina, depois eu vou passar para vocês como é que é a estrutura dela, a disciplina chamada Direito e Feminismos, tanto na graduação quanto na pós, né? Na graduação, eu vou passar para vocês o formato, né, da disciplina na graduação. Na graduação, ela é uma disciplina optativa. Eu estava ministrando ela todo o semestre. Com essa pandemia, daí a gente deu um tropicão, assim, esse semestre não consegui ministrar, mas tem a previsão para o semestre que vem. E ela diverge um pouquinho da pós-graduação, porque na pós-graduação eu pensei, na pós-graduação a gente pode trazer alguns questionamentos mais teóricos ou que sejam mais aprofundados metodologicamente. Mas não dá. Na pós-graduação, eu também tenho que trazer alguns balizamentos básicos, algumas definições, porque o curso de Direito não apresenta letramento de gênero, nem de raça, nem de orientação sexual, identidade de gênero e assim por diante, né? Bom, paralelamente a isso, né, dentre pesquisas e publicações e capacitações que a gente começou a fazer, eu passei a integrar um grupo de servidores que é convocado periodicamente para participar de comissões de processos administrativos disciplinares, especialmente para investigar casos de assédio sexual e racismo na instituição. É importante colocar que a gente tem, hoje, a partir de 2016, aí vemos coincidências, a partir de 2016, a gente tem uma corregedoria na Universidade Federal de Santa Catarina. E essa corregedoria, enquanto um setor independente, né, fica responsável por investigar os casos de infrações ao Código de Ética dos servidores públicos federais. E em 2018, somente, que os processos, os fenômenos infracionais que aconteciam na universidade começaram a ser catalogados como assédio sexual ou racismo. Não que isso não acontecesse antes, mas antes não tinha um órgão responsável por isso e não tinham pessoas, principalmente pessoas que tivessem um letramento para identificar essas discriminações, essas violências dentro da universidade. E daí, em 2018, também meio nesse tempo, eu saí do campo autodidata para buscar o letramento sobre as violências e como isso afetava as pessoas, né, psicologicamente, especialmente as mulheres, que foi quando eu comecei meu doutoramento na psicologia. Então, muita gente pergunta, por que fazer o segundo doutorado, né? Por que não faz um pós-doc, né? Mas eu precisava me letrar, eu precisava me alimentar. Então, fazer disciplinas diárias que estão muito à frente do direito, gente, porque o direito ainda está questionando se a gente, enquanto pesquisadora, a gente se coloca ou não na pesquisa. A gente está muito atrasado, muito atrasada. E eu digo muito atrasado, assim, numa perspectiva tradicional, né? Não de grupos como o meu, como o de vocês, e como os questionamentos que a gente faz. Mas é uma resistência injustificável se comparada a outros grupos, a outras pesquisas científicas que já estão há tempo, né, trazendo o pesquisador, trazendo a pesquisadora para, né, reconhecendo como contexto de pesquisa. Então, o que eu coloco para vocês não é tão injustificável, faz parte de uma mentalidade que eu também vou falar adiante. Bom, o direito e feminismos em si, né, ele surge daí dessa nossa experiência enquanto com o trabalho de direito das mulheres, em que a gente percebeu essa lacuna entre a norma e a vida real. Eu digo a vida real
fazendo uma diferenciação da vida idealizada, né, ou da vida em script, porque a gente consegue pensar em uma vida em script a partir do nosso discurso jurídico, que não bate em nada com a vida materializada. E uma coisa foi muito importante nesse ano de 2016, que foi num trabalho de extensão em que a gente foi numa comunidade, para vocês verem o amadorismo. Então, assim, ó, é um exemplo de não fazer. A gente foi numa comunidade chamada pelo CRAS daquela comunidade para falar sobre a Lei Maria da Penha. E a gente tinha, na época, uma parceria com a Defensoria Pública do Estado, com uma amiga minha, que é a Fernanda Mambrini, que é defensora pública, que ela aceitou, né, falar sobre, porque ela estava trabalhando na época com a Lei Maria da Penha. Então ela disse: não, eu vou chegar lá, vou falar de uma forma dialogada e tal, vai ser bem legal. A gente chegou lá, a gente teve que pedir licença para entrar na comunidade, né? Aquela a licença para a comunidade, para o chefe da comunidade, nos foi permitido. E depois da fala da defensora Fernanda, uma senhora levantou e disse o seguinte: olha, é muito bonito o que vocês vêm trazer da universidade para nós, mas isso não funciona aqui, porque nem a polícia sobe aqui. E como é que uma mãe vai descer para ir na delegacia, vai chegar aqui, ela vai ser morta? Essa realidade não funciona aqui. E foi um saculejo, né? Foi o primeiro saculejo que a gente teve num trabalho de extensão, e depois a gente parou com extensão, porque a gente percebeu que a gente estava violentando as pessoas. Como que a gente estava violentando as pessoas? Olha, esta é a verdade, isso aqui vai salvar vocês. Se vocês fizerem isso, vocês serão salvos. E o direito tem muito, né, essa posição de salvador. Só que essa posição de salvador é uma posição colonial, é uma posição da colonialidade. Então, a gente precisa olhar o outro, não dizendo assim, eu vou ensinar, eu vou salvar vocês, mas eu vou dialogar com você. E isso também nos cabe, essa perspectiva, no campo da pesquisa. Então, ali a gente percebeu que o que a gente estava fazendo não era extensão, né? Palestra, capacitação, quando me chamam, eu vou sempre com muito cuidado. Eu sempre vou com a ideia de vou conversar com as pessoas, saber qual é a demanda das pessoas e ver se eu consigo colaborar em alguma coisa, porque, afinal de contas, eu sou uma mulher branca que estou num local muito elitizado da academia, né? Eu não estou vivendo determinadas realidades. Por mais que eu seja, por exemplo, né, por mais que a minha origem ela seja de uma classe baixa e eu seja uma mulher lésbica, a minha realidade, né, para essas comunidades não bate, porque a minha vivência a minha vivência acaba sendo outra e eu não quero violentá-las. Então, violentá-las epistemicamente, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem bastante. Bom, direito e feminismos enquanto ensino, enquanto proposta de pesquisa. Como proposta de método de ensino, eu pensei a disciplina da seguinte forma, né, a partir disso. Com a nossa caminhada ali de direito das mulheres para direito e feminismos, a gente se deparou com temáticas que a gente, né, nunca tinha ouvido falar, como decolonialidade, como putafeminismos, como as discussões de diversas vertentes relacionadas às feministas, como enfrentar situações relacionadas a aborto. A gente começou a ter que trazer isso, né, como uma pauta necessária para ser falada, porque faz parte da vida. Então, eu encontrei daí também esse desafio, né, no ensino, que era o básico, passar para os alunos, meu dog, gente, o Fox, passar para os meus alunos o que é que tem um cachorro novo ali na vizinhança, tá? Passar para os meus alunos o que seria gênero, por exemplo, ou o que seria identidade de gênero, ou o que seria orientação sexual. Então, esses conceitos basilares, eu tive que colocar logo no início da disciplina. Conceitos básicos, então, pensando na graduação, e também, junto com isso, teorias e movimentos feministas, o máximo que a gente pudesse trazer. Mas o importante é o seguinte,
nesse sentido. Nessa conceituação, não fechar as definições. Por exemplo, gênero. Gênero, para John Scott, é uma coisa, para Butler, é outra. Se a gente for pensar em corpos, a gente vai ter que também pensar em que autor ou com qual autor a gente está dialogando, né? Então, da estrutura da disciplina, a primeira das 3 partes é essa, ter uma base conceitual e teórica básica. A segunda parte é trabalhar com o que a gente chama de feminismos vivos. É fazer o que vocês estão fazendo aqui, só que daí a gente trabalha com pessoas que estão na militância, né, em grupos e movimentos sociais específicos feministas. Então a gente traz convidadas, a gente traz militantes negras, militantes trans, militantes indígenas e militantes lésbicas, então pessoas que estão vivenciando o movimento. Então é uma aproximação entre o movimento e a academia. E depois, no último momento, a gente tem a proposta de criação e impacto, em que os alunos, as alunas vão ser avaliadas pelos trabalhos, né, pelo produto de reflexão que elas fizerem no decorrer dessa disciplina. Que produtos são esses? Podem ser artigos científicos, daí eu faço uma oficina específica de artigo, ou pode ser um ensaio, né, que seria um passo anterior a um artigo, ou pode ser obras artísticas, porque geralmente é final de semestre, a galera está cansada, mas aí consegue extravasar com uma pintura, com uma música, com rap, consegue extravasar com videoclipe, consegue fazer mil coisas muito criativas, né? Porque o que a gente percebe dessa disciplina, eu digo a gente porque daí eu tenho as minhas orientandas de mestrado que também me acompanham, é que há um choque muito grande nas alunas e principalmente nos alunos que fazem a disciplina. Eles veem que ali é um ambiente, é um laboratório, é um ambiente de diálogo, que feminista não é aquele espantalho que eles pintam, né, para afastar do diálogo, e que ali eles também se veem nas masculinidades, porque a gente também trabalha isso, né? A gente propõe, inclusive, documentários, filmes, séries, para refletir sobre determinados pontos. Então, é muito interessante ver a transformação dos alunos, das alunas durante essa disciplina. E daí, eu vou passar dessa ideia de proposta de método de ensino à proposta de método de pesquisa. A ideia de trabalhar o direito e feminismos como método de pesquisa é exatamente enfrentar esse tensionamento entre o discurso da normatividade, né, do direito com a vida. Contas o que a vida está nos dizendo, né? E eu trago para vocês aqui a proposta de como fazer isso a partir de 4 passos, né? Cada um é uma caminhada, mas a sugestão, né, que seja um caminho em que a gente consiga revisitar toda a nossa formação e revisitar também a nossa forma de fazer o direito, de pesquisar o direito. Como método de pesquisa, então, direito e feminismos vai alertar para isso. Primeiro, você está comprometido com o direito ou você está comprometido com as vidas? Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando eu estava fazendo essa reflexão, eu estava no meu primeiro ano do doutorado de psicologia, eu estava tentando localizar a epistemologia do direito, né? Porque na psicologia a gente trabalha muito a questão epistemológica. Inclusive, ela tem que estar no nosso projeto de pesquisa. Inclusive, ela direciona os nossos métodos e as nossas técnicas de pesquisa. É uma questão que entrelaça estruturalmente a nossa pesquisa, tanto da teoria quanto dos métodos, quanto em toda a estrutura dela, né? É uma questão mesmo estrutural de pesquisa. E daí eu estava conversando com uma professora minha, a professora Suzana Tolfo, que trabalha assédio moral e sexual no trabalho, e ela me perguntou o seguinte: dentre várias as questões que a gente pode pensar pela epistemologia, eu te pergunto, Grazi, como que vocês consideram o sujeito? Daí eu assim, o sujeito jurídico? E daí eu fiquei meio boiando, né? Gente, o que é o sujeito? Eu sei da subjetividade jurídica, ou o sujeito
quem é sujeito de direito? E daí ela ficou um tanto quanto espantada, porque ela disse assim, vocês não investigam, vocês não pesquisam, entrevistam as pessoas, não é comum. E daí a gente foi conversando sobre as possibilidades epistemológicas, e daí a gente entrou num consenso, né, que a epistemologia do direito é uma epistemologia que é mecanicista, ou seja, ela deixa de lado o sujeito na vida e ela se preocupa em olhar o sistema e como o sistema deve funcionar bem, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Niklas Luhmann, que foi o cara que eu estudei na minha tese do direito. Gente, eu estava olhando para uma epistemologia mecanicista quando eu estava fazendo a minha tese no direito. E também existe outra epistemologia, que é a epistemologia organicista, que é a epistemologia em que o sujeito, a vida, também não é considerada, mas o sujeito ele vai ter que se adaptar a essas normas do sistema. Então, é aquela ideia aquela ideia ortopédica de Foucault, em que o sujeito ele tem que se encaixar no sistema, né? O sujeito até é visto, mas ele é visto nessa forma de encaixe. Então, essas epistemologias, elas são do campo cartesiano, né, em que você vai separar a realidade em objeto, como objeto, você vai ver a realidade como objeto, você vai inclusive ver as outras pessoas como objeto. Quando você for pesquisar, você vai pesquisar outra pessoa como objeto e vai separar, fracionar essa realidade em partes, né, em que a gente, enquanto profissional ou enquanto pesquisadora, nós não vamos nos colocar naquele contexto. Isso não existe, né? Isso é um script, uma tentativa de ler a realidade retirando a sua complexidade, que para alguns fenômenos pode ser até interessante, mas quando a gente vai falar de violência, quando a gente vai falar de vidas, essa situação é extremamente desumana. Desumana por quê? Daí eu vou buscar um pouquinho uns carinhas da escola de Frankfurt, né, da teoria crítica, em que eles já vão reclamar que a abordagem tradicional do direito, tanto de ensinar, quanto de fazer, quanto de pesquisar o direito, é uma abordagem que é puramente abstrata e contemplativa. O sujeito, a pessoa que está olhando o objeto, não está se colocando naquele contexto, não está colocando, inclusive, as suas crenças, considerando as suas crenças e os seus valores para avaliar aquele contexto. Então, daí surge essa ideia de neutralidade, como se o sujeito, a sujeita, pudesse estar abstraído do contexto, mas não pode. Então, assim, esses caras, né, da escola de Frankfurt já há muito tempo vão reclamar essa situação. A gente vai ter também pensadores que se vinculam ao pensamento jurídico crítico. A gente vai ter alguns movimentos aqui no sul do Brasil, como direito insurgente. A gente vai ter já desde a década de 60, 70, nos Estados Unidos, o Critical Legal Studies, que é muito bem estudado pelo pessoal do Rio de Janeiro. Então, nessa proposta, né, de a gente se colocar no contexto, é reconhecer que o direito é política, né? É aquela diferenciação de primeira fase, assim, direito e moral, separadinho, direito e política, né? Direito e justiça. Não, a gente tem que reconhecer que direito é um produto da política e é também um constituinte. Ele vai constituir as relações políticas, ele vai constituir as relações econômicas, e o direito também é história, né? É importante a gente ver isso, porque quando a gente vai lá para o direito antidiscriminatório, a gente vai pensar na discriminação intergeracional e a discriminação estrutural, a gente vai olhar para o direito também enquanto um produtor de discriminação, né? Eu trago para os meus alunos, para as minhas alunas, um exemplo, que é o exemplo da minha própria vida. A minha mãe, né, da década de 50, ela se casou ali na década de 70, em uma época em que a separação não era possível pelo direito, em que ela não poderia ter, também por conta de força de normas sociais, ela não poderia ter propriedade, ela não poderia trabalhar, ela era totalmente violentada, né, em todos os fenômenos que hoje a gente tem na Lei Maria da Penha, só que naquela época não tem uma Lei Maria da Penha, né, a gente tem hoje, somente 2006, então se a gente for pensar aí, é uma situação muito recente. O fato da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, dessa minha linha materna,
não ter tido propriedade e também né, a família como um todo ter uma origem socioeconômica baixa refletiu muito em mim, na minha formação. Eu precisei de bolsa de pesquisa, eu trabalhei durante a adolescência, durante a graduação, eu, depois de formada, eu trabalhei para manter minha mãe. Então, são várias situações, né, em que a gente vai refletir o porquê que tá desse jeito, né? Esse estado das coisas atual é um estado que vem de uma determinada história. Então, é importante a gente reconhecer isso. E eu, né, como nascida em 83, aí no período ditatorial, antes da Constituição, a gente vai pensar que eu, nascida de uma mãe separada e nascida de um pai que estava casado, eu não pude ter na minha certidão de nascimento o nome do meu pai biológico. Eu tive o nome nessa parada de fato, não juridicamente. Eu tive o nome na minha primeira certidão de nascimento do marido da minha mãe. Eu só consegui depois, né, porque minha mãe foi atrás disso, eu só consegui ser registrada no nome do meu pai realmente em 91. Só que de 83 até, na verdade, até 95 aproximadamente, eu era reconhecida como a filha ilegítima. E o próprio direito trazia isso nas doutrinas, né, do direito de família. Agora a gente coloca direito das famílias, né, que tem esse reconhecimento. Eu era aquela filha ilegítima ou filha bastarda. Isso é uma pecha que vem do próprio direito. E isso é uma pecha que também se reproduzia socialmente. Então, é importante a gente pensar o direito como o direito nos atravessa, né? Como é algo dinâmico e que isso ocorre diariamente. E se a gente está presente, a gente é responsável por uma série de ocorrências e reproduções dessas violências que a gente é responsável, né? Nessa perspectiva, então, é importante que a gente rejeite, daí é uma proposta para vocês, que a gente rejeite essas características do modelo jurídico tradicional, que é de objetividade e neutralidade, e que a gente denuncie a negligência de teorias que não tragam políticas relacionadas à raça, gênero e classe e outros marcadores sociais, inclusive da própria questão antidiscriminatória e intergeracional e também estrutural, que nem eu comentei com vocês. É nesse cenário também que a gente vai pensar epistemologias feministas, que vão nos convocar para a gente refletir o meio que a gente está inserido, né? Eu, no caso, como pessoa, como pesquisadora, professora, porque é isso que vai fazer a diferença quando a gente estiver lendo uma determinada realidade, analisando uma determinada realidade. Então, esse primeiro passo, gente, a minha sugestão para vocês é essa alteração epistemológica, né? Que a gente se questione qual é o meu compromisso? É com o instrumento do ordenamento jurídico ou é realmente com a vida? O segundo passo é rejeitar a violência epistêmica, que nem eu mencionei para vocês. Então, olhar para a vida, questionar, né? Aqui especificadamente, a gente está trabalhando feminismos, a gente vai trabalhar com todas as pessoas, mas a gente vai olhar para as mulheres, principalmente, questionar para quais mulheres nós estamos olhando. E daí eu trago 2 pontos. Primeiro, ressaltar que as mulheres não são objeto. E não sou eu que vou as definir enquanto tal, mas são as mulheres que se definem para mim. E isso a gente vai trabalhar não só na questão de gênero, mas também em outros marcadores sociais. Porque nós somos subjetivados de uma forma agressiva, violenta, né? De violência epistêmica, em que o outro está constantemente dizendo para a gente o que a gente é, né? Isso a gente tem um determinado cenário, que é um cenário de marcadores sociais em que a gente compartilha conhecimento e também identidades, mas a gente também tem que saber quem nós somos a partir de nós, né? Então, entender que as outras mulheres e nós mesmas, nós somos autônomas para nós falarmos quem nós somos. Então, essa ideia, essa autonomia de narrativa, essa autonomia também de nomenclatura, que a gente precisa reconhecer, não só em nós, mas nas mulheres em que nós estamos investigando e conversando e participando com quem a gente está trazendo na nossa pesquisa. Elas são participantes, elas são sujeitas, elas não são objetos de pesquisa. Nesse ponto também é necessário que as pessoas, ou seja, nós, né, nos generifiquemos. A gente precisa também se racializar e perceber o quanto a gente é relativa.
que eu quero dizer com isso, né? Que cada um da sua forma, na sua expressão de vida, não é modelo, não é régua de justiça para ninguém, né? Um exemplo disso é a gente pensar, por exemplo, sobre negritude, em que muitas pessoas, né, iletradas vão pensar a negritude, a raça negra, né, como como um conjunto de pessoas racializadas, e não coloca as pessoas brancas também como uma raça. Então a gente precisa se racializar e entender, nós somos da raça branca, né? Lógico, desculpa, avançando essa questão de racismo biológico, né? A gente vai, obviamente, reconhecer esse racismo social. E um outro exemplo que eu trago para vocês, que é muito interessante, que me atravessa, é sobre a lesbianidade no direito e como eu, especificadamente, a única mulher lésbica dentro do curso de Direito, enfrenta determinadas questões. A gente tem um coletivo de mulheres, né, de professoras ali do Direito da UFSC, e, bom, eu, enquanto lésbica, eu renuncio a diversos mecanismos de opressão contra as mulheres, né, mecanismos desses que são estruturais. Eu rompo, por exemplo, com essa organização social, né, de uma unidade econômica mínima entre homem e mulher. Eu rompo com isso. Eu rompo, inclusive, obviamente, com as violências que são decorrentes dessa ideia, né, de unidade econômica mínima. E eu como única lésbica nesse grupo, muitas vezes eu vou mencionar alguma violência, nenhuma das outras mulheres se identifica, porque aquelas mulheres, elas estão casadas com homens, elas têm filhos e elas estão muito preocupadas, daí como a professora comentou, nesse contexto pandêmico, elas estão muito preocupadas com o trabalho doméstico, né? Por quê? Porque elas assumiram o trabalho doméstico da casa e acabaram deixando de continuar as suas pesquisas, né? Que advém dessa unidade econômica mínima, né? Que é pautada aí pelo capitalismo, pelo colonialismo também, que é do casal homem e mulher, né? Uma ideia de naturalização dessa estrutura. Então, muitas vezes eu mencionei diversas situações de violência, né? Como estupros corretivos, por exemplo, em que a gente estava falando sobre violência das mulheres, e eu não fui silenciada, né? Porque a nossa voz a gente não silencia, mas ninguém comentou nada. Né? É um olhar que elas têm como se, não, isso aqui é do outro, isso aqui não nos é importante, a gente não precisa falar sobre isso. E a gente precisa falar, porque a mesma lógica que vai me colocar, por exemplo, em situações de violência com homens, né, fazendo um questionamento sobre a minha sexualidade, é a mesma lógica que as coloca naturalizando trabalhos domésticos, é a mesma lógica. Então é importante que seja refletido sobre isso. Então, gente, esse segundo passo é a gente rejeitar essa violência epistêmica, né? Dar escuta a outra pessoa e também a gente se relativizar nesses marcadores. O terceiro passo, daí, com isso, a gente consegue ter um exame responsável da norma, em que a gente vai, depois de olhar a vida, depois de fazer toda essa revisitação, olhar para a norma não como uma proteção inexorável, mas examiná-la se ela é uma norma limitadora da vida ou é uma norma que potencializa a vida. E aí a gente pode pensar em como fazer isso, com pesquisa de campo, a experiência na prática na advocacia, né? Pensar, daí, estar em movimentos, estar em organizações sociais que pensem outras possibilidades de organização social e política. Então, nesse sentido, esse é o terceiro passo que eu proponho para vocês. E o quarto passo, né, já me encaminhando para o final, é a gente pensar em ressignificar o direito. Eu, como uma pessoa que gosto bastante do anarcofeminismo, me incomoda muito, né, a ideia de da estrutura representativa liberal que a gente tem, porque eu quero a todo momento estar fazendo alguma ação direta, eu quero pensar no contexto, eu quero ter força para isso, mas eu não consigo, né? Então, quando eu falo estrategicamente, eu me coloco aí numa ideia de revolução, mas isso não me impede também de pensar a reforma, né? Que a gente pense o que é possível ser feito nessa estrutura que a gente tem. E daí a gente vai ressignificar o direito adotando estratégias, né?
estratégias em determinados casos, não no universal. Pensar o que a gente pode fazer especificadamente no caso que está na nossa frente, seja como profissional da advocacia, seja como magistrado, promotor, enfim, como professor, como estudante, pesquisadora, assim por diante. Então, a ideia é travar estratégias de subversão do sujeito universal, porque a gente vai precisar entender essa lógica que discrimina para a gente conseguir encaixar nesse sujeito universal o conteúdo dessa vida na complexidade para plena concretização de todas as pessoas. Então, a gente vai pensar isso a partir do direito à diferença, né? Não é uma igualdade, né, planificada das pessoas que a gente vai buscar, mas sim um direito à diferença, e a gente vai buscar também a equidade. E aí a gente precisa entender de desigualdade. E daí, de novo, eu vou trazer direito antidiscriminatório, que é importante que a gente tenha conhecimento. E daí, isso, né, para a nossa postura profissional. Para a nossa dimensão pessoal, é importante que a gente se localize, é importante que a gente se encarne, né, em outros termos, que a gente assuma a nossa carne, que a gente perceba como nós somos lidas, como nós somos tratadas, como as outras pessoas são lidas, como as outras pessoas são tratadas, a partir desses consensos compartilhados de marcadores sociais que a gente tem. E aí, não é só, né, eu individualmente. A gente vai pensar, né, nessa questão, como eu sou lida no trabalho, como as outras pessoas são lidas nas suas relações afetivas, no plano comunitário, no plano familiar, isso é extremamente importante. E é importante também olhar para o passado, né, olhar para essa ancestralidade, reconhecer a historicidade da nossa família, mas principalmente do nosso contexto regional e também, aí falando, né, do território nacional, reconhecer a história do próprio Brasil, porque é um projeto educacional que a gente não olhe para o nosso processo colonial, né? Então a gente precisa reconhecer isso, e aí a dica que eu dou para vocês é olhar pelo menos para o Chile, né? O Chile está num movimento tão lindo que eles têm latente essa questão de descolonização ou decolonização, então olhar para lá é um bom começo. E isso tudo, pessoal, é para que cada um de nós a gente consiga se lembrar da gente mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? As crenças, né, esses valores de violência, de discriminação, são aprendidos. Em algum momento na nossa formação, na nossa vida, a gente aprendeu, a gente teve um reforço de que a vida é menos importante que a norma, né? Mas é importante sempre trazer o óbvio. O direito não é mais importante que a vida, seus fluxos e possibilidades. O direito é um instrumento para que a vida aconteça. E a gente tem a responsabilidade, se o direito ele está barrando o acontecimento da vida, a gente tem a responsabilidade de fazer essa alteração. Nós não tivemos uma formação de letramento, né, da vida, então a gente precisa mudar. E a partir da consciência dessas questões, né, que vai ser o olhar, o filtro fenomenológico que vai orientar vocês no sentido das escolhas que vocês vão fazer e como vocês vão atuar, é nessa consciência pessoal e coletiva que a gente vai poder avançar, né? E eu não estou falando aqui de cada um de vocês isoladamente, como único responsável. Eu trago, como eu comentei logo no início, que nós somos corresponsáveis, né, diante daquilo que a gente pode fazer, principalmente, né, a gente do direito. A gente precisa ter a consciência do que o direito representa, do que ele legitima e do que o direito é atualmente, porque vai depender do nosso esforço coletivo que ele pode ser amanhã, gente. E assim, esforço coletivo. Gente, obrigada pela atenção de vocês. A minha fala é essa, eu estou disponível para as discussões. Obrigado, professora Graziella. Uma honra e um prazer enorme estar te escutando. A Vitória colocou, me sentindo contemplada com essa fala, demais. Eu já deixo aberto a quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mãozinha e eu chamo. Se alguém quiser fazer pergunta via o aplicativo ali do Google Meet, fique à vontade. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma contribuição? O povo está com medo.
Na verdade, eu tenho algumas inquietações. Nós tivemos no mestrado aqui, da UEMP, uma disciplina de gênero e sexualidade. Eu tive o prazer de lecionar essa disciplina este ano no mestrado aqui, mestrado e doutorado, é uma disciplina comum entre o mestrado e o doutorado, e nós discutimos bastante essa questão, era mais focada para entender todo esse movimento entre gênero e sexualidades, e os seminários foram todos voltados para o Brasil, porque a gente escuta muito falar, o movimento feminista na Europa, o movimento feminista nos Estados Unidos, e negligenciamos total a história do nosso país, eu até sempre brinco, e na verdade uma brincadeira que chama bastante atenção, eu vou a alguns eventos, e eu coordenei um evento onde era um GT de gênero e sexualidade, e a menina que estava apresentando, a professora que estava apresentando, ela escreveu um artigo sobre a lei das empregadas domésticas, direito do trabalho e tudo, e aí ela começou numa introdução histórica sobre a saída do homem para a guerra e a mulher ficar em casa trabalhando. Eu olhei aquilo e falei, professora, só um pouquinho, em qual país que a senhora se encontra? Porque eu não lembro da guerra do Brasil, o homem saiu e a mulher falou, nós já tínhamos empregada doméstica, é escravidão, tá? Há muito tempo a mulher já tá, né? Mulher escrava, negra, traficada para este país, sendo explorada enquanto ser humano. Então, assim, parece que a gente fica numa visão muito eurocêntrica, uma visão americanizada de direitos, né? E aí nós tivemos uma participação nessa disciplina, tivemos várias participações, tem alguns alunos aqui, de uma professora da Fernanda Corsi, que ela fez o doutorado dela em educação aqui na Universidade Estadual do Paraná, de Maringá, perdão, Universidade Estadual de Maringá, e ela falou sobre uma pedagogia filógena, ao contrário da questão da misoginia, a filogenia, né, e demonstrou, por intermédio da pesquisa dela, que o conceito de ser professora é tão desvalorizado pelo fato de estar relacionado ao feminino. E a gente estava discutindo isso, né? Profissões que você tem uma ideia de ser feminina, como assistente social, a assistente social, nunca o assistente social, né? A enfermeira, é difícil falar enfermeiro, mas quando vou falar de enfermeiro ou padrão, eu falo no masculino, eu não falo no feminino, né? Porque a mulher não pode ser enfermeira padrão, onde já se viu essa convenção, né? A professora, né? O homem não pode ser professor, o homem não tem essa categoria de cuidado. Então, assim, a babá, assim, então, assim, sempre tem essa relação de inferiorização. Quando a professora estava falando da disciplina na graduação com a disciplina do mestrado, você vê uma diferença de discussão ou a ausência do currículo de trabalhar feminismo nos currículos de graduação geram pesquisadores e estudiosos de gênero no mestrado no mesmo nível que o da graduação quando você pegou? Porque provavelmente nas suas primeiras disciplinas você falou assim, nossa, no mestrado eu vou poder avançar numa discussão muito mais forte do que na graduação. E aí você vê que ali na minha visão, não, eu não consegui isso. Na graduação eu tenho uma dificuldade, lógico, né, por conta de um amadurecimento científico, que no mestrado não tenho essa dificuldade, mas a questão das discussões ficaram no mesmo plano. Como que foi a experiência da professora aí? Bom, foi exatamente essa percepção que eu tive, que eu não conseguia fazer o aprofundamento em determinadas temáticas na pós-graduação, porque faltava o letramento na graduação. Então, muitos alunos meus, né, da disciplina de Direito e Feminismos na pós, em que agora sim tem uma parte introdutória, de definição, daí depois a gente entra na questão de epistemologia, de teorias. Estou pensando em adotar a parte final de arte, porque o pessoal do mestrado vem também com essa vida, né, que pode ser transformada em arte. E eu senti essa dificuldade, tanto que eu inseri, né, na disciplina, no mestrado, essas questões mais basilares, mais conceituais. E aí
professor, a gente vai para um campo que é pensar pesquisa no direito. Como a pesquisa no direito, na própria graduação, não é valorizado, né? Geralmente, o que a gente faz, o que tem como modelo tradicional de pesquisa no direito é uma revisão bibliográfica. E normalmente não se dá o nome da revisão bibliográfica, é só a revisão bibliográfica. Só que a gente tem 3 tipos de revisão bibliográfica, né? Tem a narrativa, tem a integrativa e tem a sistemática. Afinal, de qual tipo que é? Normalmente, o aluno da graduação, ele sai sem saber isso. Então, quando chega na pós, eu dou aula de metodologia de pesquisa também na pós. E daí lá eu faço galerinha, tem isso aqui. Agora eu já gravei vídeo no YouTube, eu vou pedir para eles assistirem sobre... Mas eu tô rindo, mas é um riso de nervoso, porque é uma preocupação de como a pesquisa é olhada no direito, de realmente, de não há um compromisso, uma preocupação de fazer uma pesquisa de campo. O instrumental que eu tô trazendo para fazer pesquisa de campo no direito é um instrumental que eu aprendi no doutorado em psicologia e também que eu fui autodidata, correndo atrás, vendo o curso, enfim. E é algo que muitos professores também resistem a fazer essa pesquisa de campo. Então, por exemplo, tu vai fazer pesquisa de campo, e daí o professor, mas isso não é direito, isso não é fazer pesquisa de direito. Gente, o que é fazer pesquisa em direito? É ficar argumentando um autor versus outro? Isso é interessante, é importante também, tem o seu valor, mas a gente precisa também fazer a pesquisa de campo. Então, eu senti muita dificuldade, não só no letramento, né, dos marcadores sociais como um todo, mas também, não vou dizer dificuldade, eu constatei, né, que os alunos, as alunas vinham na pós, as que escolhiam fazer a minha disciplina, né, porque a possibilidade de não fazê-la, mesmo ela sendo obrigatória, há outras que os alunos podem fazer, eu constatei esse letramento deles no que se refere a esses marcadores sociais. E agora já tem alunos que daí fazem a minha disciplina na graduação e daí depois eu encontro eles na pós, né? Então ele já tem esse balizamento inicial, mas isso não impede, obviamente, deles fazerem a disciplina comigo, né? Mas o que a gente vê é que no currículo como um todo, ele não se preocupa para questões de marcadores sociais, não traz a nossa contextualização. O que tu falou é muito importante, a gente se contextualizar, né? Quando eu vou falar de feminismos, me pedem, as 3 ondas. Gente, por que a gente não fala das mulheres que lutaram pelo voto lá, mas a gente também tem que falar da Maria Lacerda de Moura, que é uma anarquista, que estava lá dizendo que ela não era feminista, ela fez muito mais do que muitas feministas. O feminismo no Brasil sempre foi muito brando, nunca se impôs contra governos, isso é muito importante ser falado, né, ser trazido. Então, a gente vai entender também na nossa história, né, esse comportamento de muitas mulheres terem um pacto, né, com determinadas violências, mulheres que são privilegiadas, né, a gente vê que muitas mulheres, mesmo não vendo que estão produzindo violência, né, a gente vê muitas feministas liberais nesse sentido. Então, é importante a gente fazer essa contextualização. E, infelizmente, os currículos do direito não trazem isso. A gente ainda está estudando, a gente fez pesquisa, né, sobre isso, nosso currículo especificadamente, como a gente estuda autores do norte global, achando que vai dar certo aqui, né? Daí muitos colegas meus vão dizer, mas lá tá dando certo. É óbvio que tá dando certo. É um autor de lá que tá pensando para aquele contexto, para aquela estrutura, não tem como fazer a implantação aqui desse jeito. A gente pode trazer, olhar, pensar se faz sentido para nós ou não, e a partir dali pensar em alguma coisa, mas a gente também pode pensar a partir do nosso, principalmente da nossa história de colonização. Então, são muitas questões que a gente precisa trazer, né, para refletir aí num currículo, no direito, que vai, obviamente, refletir na pesquisa. Vai, inexoravelmente, refletir na pesquisa. Todos os eventos, principalmente do Comped, hoje eu fiz um painel no Comped, eu falo que o direito é um recém-nascido, newborn, da ciência. Nós tivemos aqui o professor Henrique Garbellini, que discutiu se direito era ciência, e ele conseguiu o objetivo dele, que é falar, vamos parar de discutir isso, né? Já deu essa discussão toda vez, a mesma discussão, se direito é ciência ou não, a ciência mole, a ciência dura. E aí, quando eu
o professor Jairo também, que é um professor da casa, um professor da Universidade Estadual Norte do Paraná, sempre a gente está discutindo como a metodologia é negligenciada no direito. Eu já trabalhei em universidades em que você recebia dos professores o formulário para a proposição de pesquisa com a metodologia já escrita. E aí, quando eu participava de eventos e olhava aquele negócio, a mesma metodologia para todos os... Eu falava assim, você sabe quem é Karl Popper? Você leu? Ah, não, a minha orientadora me mandou já pronto. Como se a pesquisa do direito fosse sentar ali, ler e escrever aquilo que eu acho. Então, não há uma educação de metodologia na graduação, essas disciplinas que a maioria dos cursos que eu tenho visto não é disciplina de metodologia, é ABNT para o Word, né? Na internet tem, é muito fácil, chama ABNT para o Word. Então, assim, 2233, espaçamento e-mail, não é metodologia. E aí, muita gente acha que isso é metodologia. Então, criamos uma cultura na ciência do direito, na ciência para o direito, de que metodologia é dispensável. E aí e a professora Carla também pode falar isso, nós chegamos nos programas de mestrado e doutorado com um aluno que precisa ser reeducado a fazer pesquisa, porque na graduação ele não fez. Não porque ele não quis fazer, alguns sim, mas porque ele não foi educado para aquilo, né? Tem gente que fala, eu fiz pesquisa jurisprudencial, mas que tipo de método você utilizou? Qual que é o seu recorte teórico? Tem muitas vezes, muitas pessoas colocam assim, eu vou falar da história. Eu tenho, e aí, uma confissão minha, quando eu fui para a Irlanda a primeira vez, para poder fazer alguns estudos, a minha supervisora irlandesa falou assim, olha, vai ter um evento da International Society of Family Law, e eu queria que você participasse, traz um abstract. Aí eu fui lá e escrevi um abstract lindo sobre o conceito de família, e aí eu estava estudando a teoria do reconhecimento do Honneth, coloquei ali, maravilhoso, cheguei para ela, ela lia e ria. Ela olhou para mim e falou assim, Luiz, você conhece todos os países do planeta Terra, e você conhece todos os ordenamentos jurídicos do mundo, e você quer determinar o que é família no mundo inteiro. Nossa, que pesquisador fantástico que você é. Nesse nível, eu olhei para ela e falei, oi? Ela, meu amor, você está indo para um evento de direito de família, onde vai ter gente do mundo inteiro. Eles querem saber do seu país. Você conhece a sua realidade. Você vai passar a conhecer a realidade irlandesa porque você está vindo para cá morar aqui. Aí sim você vai poder falar dessa realidade e desse período de realidade, e não de toda a realidade. Você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar os movimentos, como que é o meu sistema jurídico, que é diferente do seu, que não tem bases do romano germânico, do common law, e aí começou, ele me deu aquela aula de que eu estava extremamente errado, e eu estava no doutorado. E aí, então, eu falei, professora, então eu preciso de ajuda. Ela, que bom. Ela sentou, passou um monte de textos para ler. Ela falou, você tem que engolir isso daqui, porque nós temos uma semana para discutir isso. E aí, então, fui lá e escrevi sobre um caso. Ela falou assim, vamos lá direcionar, vamos estudar um caso. Eu estudei o caso do Itabirani Lozano, que foi assassinado pela mãe por ser homossexual. Ela não tinha passado por júri ainda na época. E quando eu levei para ela, ela falou, sim, agora eu entendo o Brasil. Eu preciso saber do seu país. Aí ela me direcionou para um centro de treinamento para pesquisadores, onde eu falei, eu não sei nada de pesquisa. Espera um pouco, deixa eu deletar o que eu acho que é pesquisa, e comecei a estudar. Eu participava de um grupo lá, que o grupo estava indo para o aniversário de maioridade, 18 anos de pesquisa. A pesquisadora ia ter 20 anos. Ela queria determinar se as crianças que nasceram naquela determinada época iam se tornar adolescente propenso ao suicídio pela falta de cuidado dos pais, pela falta de afeto. E eu entrei para trabalhar afeto com ela, porque aqui no Brasil a gente tem uma carga de direito e afeto muito grande. Ela era psicólogo, assistente social, um matemático, cara da informática, tudo ali, naquele grupo multidisciplinar. Eu falei, gente, eu não sei fazer pesquisa. Me desculpa, eu sou newborn. E aí eu vi que nós, aqui do Brasil, fazemos pesquisa de uma forma totalmente rudimentar,
por uma cultura que foi implantada no curso de Direito. O direito parece que vive numa bolha, como se existisse filosofia só feito pelo pessoal do direito. Eu só cito o povo do direito. Eu não, psicologia do direito. Eu só cito aquele autor que fala da psicologia do direito. Ele é formado em direito, ele fala de psicologia. Em vários casos que eu acompanho no Conselho Regional de Psicologia do Paraná, de denúncias de aluno da disciplina de psicologia jurídica ser dada por professor não formado em psicologia. Então, assim, existe uma discussão muito grande com relação ao que é essa relação de direito e ciência, e a gente não consegue, a gente fica patinando. Então, eu acho que eu ganhei uma coleguinha para brigar por isso nos eventos por aí, para não ser taxado de louco, porque quando eu falo muitas vezes no Compete, falei, gente, vocês precisam fazer cursos de metodologia, a gente precisa falar sobre outros tipos. Já ouviram falar de survey, que é uma pesquisa super simples? Ai, não, essa não aplica ao direito. Oi? Como assim não aplica ao direito? Grupo focal. E aí, imagina a gente estar discutindo metodologia para chegar a discutir feminismo. Se a gente não discute nem o básico, e a gente vai discutir esse avançado. Então, assim, é bem complexo a gente trazer esse tipo de análise que a psicologia, a antropologia e a filosofia já estão anos-luz da gente, e trazer um texto de psicologia e antropologia que fala de feminismo para um aluno de direito. E eu me coloco, gente, eu estava no doutorado e não sabia fazer pesquisa. Não estou falando assim, né, guru da pesquisa em direito. Jamais, porque eu estava no doutorado, no meio do doutorado, e eu me deparei, eu não sei fazer pesquisa. Espera um pouco, tá errado. Vou regredir, ou não, o termo correto, perdão, não é regredir. Vou olhar de novo a metodologia, reestudá-la para consertar toda a minha pesquisa. Então, muitíssimo obrigado pela sua fala. Tem algumas perguntas aqui, eu vou aqui no aplicativo. A Ana Paula, você quer fazer a pergunta via áudio ou você quer que eu leia? Só faz assim ou não, lá do áudio. O que fica melhor, professor? Pode fazer a pergunta. Não, eu queria, assim, eu sinto primeiro, dar os parabéns, professor, excelente fala, né? E eu queria algumas indicações de bibliografia em relação a essa primeira parte, a essa questão da formação conceitual mesmo, desse letramento inicial para a gente trabalhar com alunos. Perfeito, eu vou fazer o seguinte, já vou te dar o link para já. A gente tem uma biblioteca que é uma biblioteca que a gente chama Biblioteca Lilith, né, que é do nosso grupo de pesquisa. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Fiquem à vontade, só deixa eu abrir aqui. E daí ali a gente já tem alguma produção, a gente já está com 3 livros, né? A gente tem o primeiro livro que é Direito das Mulheres, que veio com esse projeto de pesquisa e extensão que a gente fez. A gente tem Direito e Feminismos, que a gente tem como né? Que é discursos confrontando materialidades. E a gente tem o terceiro, que é Direito e Feminismos, rompendo com grades culturais limitantes. Esses 3 livros são livros que trazem tanto questões epistemológicas, como questões também específicas, normativas. A gente, por exemplo, enfrenta a questão do estupro marital no primeiro livro. A gente vai falar bastante sobre a questão da pesquisa, a gente fala sobre o discurso universal. Daí eu já deixo eu compartilhar com vocês, porque daí já é um material que já tem já há algum tempo, a gente trabalha já há algum tempo com ele, e que daí vocês podem utilizar também. Só vejam se o link funciona ali, por gentileza. Tem também um outro material que eu trabalhei com um grupo que nós temos de feminismo jurídico, que é o Manual Jurídico Feminista. A gente produziu no ano passado.
Foi muito interessante que, dentre vários lançamentos, a gente fez o lançamento na OAB de São Paulo. Naquela época, naquele ano, tinha sido mudada a direção, então foi muito importante, porque foi o primeiro momento em que... Foi a primeira ocasião em que teve um lançamento de um livro feminista na OAB de São Paulo. Então foi muito legal para a gente. Ali vocês vão encontrar uma coleção que a gente fez também em parceria com o Tribunal de Justiça no ano passado, chamada Coleção Não Há Lugar Seguro. Tem um material de um livro que eu fiz, que é de Frantz Fanon, falando sobre psicanálise. Isso é muito importante, sabe, professor? Porque eu fico irritadíssima. O professor que é formado em Direito, não tem nada relacionado à psicologia, não tem nada relacionado à psicanálise, e pega um texto qualquer de Freud e acha que aquilo ali é a vida, ele descobriu a roda com aquilo dali, e daí ele vai aplicar em todas as disciplinas. E ele vai ser o professor de psicologia jurídica. Isso me deixa mais irritada, porque na psicologia tu aprende que não há verdades, e o direito vai ser o quê? Um regime de verdade. Então, é um absurdo, assim, que às vezes os alunos vêm chegando para mim e falam assim, mas prof, o professor disse tal coisa. Eu disse, não pode ser. E daí, assim, a gente tem alguns professores, colegas nossos, que são, por exemplo, colunistas em Conjura e tal, que de vez em quando lançam algo de Lacan, psicanálise, não sei o quê. Eu só olho assim, não, gente, não. E daí, sim, Luiz, tu tem agora uma parceira para reclamar disso, porque é a falta de respeito com a profissão. É o direito querer se meter nas profissões dos outros e trazer uma realidade, uma verdade que não existe. Mas aí, professora, gente... funciona o link? Oi. Sim, já testei o link aqui, funciona. Muito obrigada, tem muita coisa ali. É valiosíssima, a generosidade é extrema de apresentar isso para a gente. Muito obrigada, professora. E eu sou solidária em relação à questão da psicanálise, porque eu sou casada com um psicanalista, né? E ele fica absolutamente louco com essa situação também. Ele fala, vocês do direito... Sim, é por isso, gente, é essas coisas que o pessoal faz. A gente tem que dar uma puxada na orelha, tem que dizer, não é assim, tá feio, né? Reconhecer o nosso tamaninho, né? Exato. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, professora. Vou chamar de Gra, acho que a maioria... Fica à vontade. Eu plagiei uma frase de uma orientadora de um amigo meu da comunicação, e aí eu estou usando assim, nas correções dos TCCs, tese, tudo. Pior que o errado é o óbvio. Tá? E aí você tem que saber o que é o óbvio, ok, meu amor? Então você tem que ler. Então não vai querer me falar sobre Lacan se você não sabe nem quem é e nem estudar, e não foi, né? Eu estou identificando agora furto de citação. Você já ouviu falar disso? A pessoa abre o artigo, furta a citação, não sabe nem de onde que tirou, quem que escreveu e coloca lá. Isso já está uma prática assim, que precisa ser discutida no direito. Uma questão que eu queria ver com você é assim, qual que é, dentro, tanto na graduação como no mestrado, o ponto de se trabalhar feminismo que você mais encontrou a dificuldade com os alunos? E o que você mais encontrou a facilidade? Existe algum ponto que você falou, nossa, esse aqui foi muito bom, e não, esse daqui foi muito difícil trabalhar? Olha, eu nunca tive dificuldade, né, em sala de aula, né, as pessoas que escolhem fazer disciplina comigo. Eu tive, na verdade, a gente conhece, né, a lógica de alguns discursos de alguns alunos, principalmente no início das disciplinas, no direito, que são aqueles alunos que querem mostrar, né, conhecimento, que querem mostrar que sabem de determinada teoria, e daí, por exemplo, quando a gente estava falando sobre algumas limitações de feminismo liberal, tinha um aluno que se colocava como liberal, né, em sala de aula, ele falou, não, professora, mas a professora conhece o autor tal?
não, porque tal autor fala tal coisa, e não era isso que a gente estava discutindo, ele estava querendo ir para um outro campo, buscar um outro cenário de conhecimento que não era para o momento. Então, eu disse, muito interessante, eu não conheço não, porque isso não se vincula ao que a gente está falando, né? Mas eu sugiro, inclusive, né, daí passei para eles alguma bibliografia, mas não foi nada de dificuldade. O que foi de muito complicado, talvez, é que em todas as minhas aulas, né, menos eu dou hermenêutica jurídica e ética profissional também. Hermenêutica jurídica eu não abordo isso porque muitas vezes não cabe. Mas eu adotei também a fala em ética, que é no que se refere à ética do servidor público. Então, eu trago essas questões de assédio sexual que ocorrem no campus, né? E daí, trago também exemplos, né, de processos que eu já atuei como presidenta e o deslinde, o que aconteceu e como é que foi. E sempre quando a gente fala sobre cultura do estupro no espaço acadêmico ou dessa questão ética do servidor público ou, né, especificadamente sobre assédio sexual, sempre vem alunas no final da aula conversar comigo, relatar o que aconteceu e perguntar o que elas podem fazer. Sempre. Inclusive agora em período remoto, sabe? Então, isso é muito complicado, porque a gente tem o direcionamento, a gente tem o encaminhamento, mas quem trabalha com processo administrativo disciplinar sabe que por mais que tenha um setor responsável por isso, não é legal, porque o advogado, o acusado vai estar ali no mesmo tempo fazendo a oitiva, né, acompanhando a oitiva da vítima, isso é uma situação muito delicada. E o que eu posso colocar como ponto positivo, aí eu sempre posso colocar isso, é o brilho no olho. Quando você fala para o seu aluno, para a sua aluna, que ele pode ser quem ele é e tá tudo bem, sabe? Que ele pode pesquisar o que ele quiser, desde que, obviamente, cumprindo alguns rigores, mesmo que a gente faça uma sabotagem ali na pesquisa, mas dizendo que ele pode ser quem ele é, né? E aquilo ali não tem um problema, e tá tudo bem, que tem gente lutando por ele para que ele seja quem ele é. E quando eu falo sobre a questão de classismo e elitismo que a gente tem dentro do direito, que é muito forte, e que os alunos veem que eu estou indo contra aquilo dali, esse brilho no olho, para mim, é a melhor das coisas que tem. Porque parece que é uma chavezinha que vira, assim. Tipo, eu posso. Parece que é nesse meio de afeto que tu tá dizendo para a pessoa que ela é autônoma, que ela tem potência, que ela consegue ir adiante, que ela consegue lutar pelo que ela acredita. Parece que acende aquela luzinha que fez com que ela entrasse no direito, sabe? Então, eu acho que isso é um dos pontos mais positivos, juntamente com o fato de o aluno, a aluna dizer o seguinte: eu tenho uma amiga negra, eu tenho uma amiga trans, eu tenho um amigo gay, eu nunca imaginei que eles passassem por essa violência. Então, essa empatia, essa alteridade que a gente consegue também. Mas isso porque na sala de aula a nossa postura não é uma postura, né, nossa e das minhas assistentes de docência, não é uma postura de autoridade, no sentido de você tá errado, você tem que fazer isso. É sempre uma postura, e aí, o que aconteceu? Não entregou o trabalho? Que problema que deu, sabe? Vem cá, vamos conversar, como é que estão as coisas, como é que tá o curso. É a vida também além do próprio curso de Direito. Eu acho que é nessa vinculação do afeto que a gente consegue, sabe, fazer esses despertares. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa? Eu acabei de postar o link do certificado, por favor. Se alguém precisar de certificado. Não? Beleza, então. Posso só dar um olá aqui? Pode. Prazer, viu? Prazer ver a sua fala, foi maravilhosa, fiquei muito empolgada, mais do que eu já estou e já sou. E algumas coisas da sua fala me tocaram profundamente, né, claro. Principalmente em relação ao sujeito universal do direito, né? Que a gente tenta tanto desconstruir e ele está se impondo o tempo todo, né? E o que eu percebo na advocacia e nas minhas pesquisas é que a gente, quando tem uma outra linha, quando a gente quer fazer uma pesquisa de uma outra maneira, quer fazer campo,
quer falar sobre o direito das famílias, direito LGBT, lesbianidades, nós somos vistos como perfumaria, né? Como se aquilo que a gente estivesse fazendo não tivesse relevância na realidade. Eu me lembro que na minha banca de mestrado, a banca, ela trabalhava com direito LGBTI, e eu falei sobre invisibilidade lésbica, e ela disse que invisibilidade lésbica não existia, que era puro vitimismo. Quer dizer, desqualificou completamente a minha pesquisa. E eu pensei, gente, eu não acredito que eu estou passando por isso. Então, a impressão que eu tenho é que sempre que a gente coloca o nosso papel de mulher, e enquanto lésbica, nós somos silenciadas, sim, o tempo todo, ainda que a gente diga alguma coisa, e o silêncio do outro, ele significa essa restrição na fala, esse cerceamento da fala, né? Então, eu sinto isso. E queria saber como foi e como é com você, principalmente na questão da lesbianidade, porque enquanto mulher você tem uma luta já de muito tempo, né, na academia, mas pelo que eu entendi, a luta enquanto visibilidade lesbiana ela é mais recente. Você sentiu que a sua fala foi mais cerceada, ou que você foi levado menos a sério, ou que você foi vista mais como perfumaria quando você começou a trabalhar com a questão lesbiana? Eu senti incrivelmente das mulheres. Das mulheres. Eu, em 2018, né, a gente já estava trabalhando, já tinha disciplina e tal, eu fiz uma fala no congresso aqui de Direito da UFSC, que é um congresso grande, é feito pelos alunos, pelas alunas e tal, e ali foi o primeiro congresso em que a gente conseguiu trazer palestrantes como Adilson Moreira, né, a gente trouxe palestrantes negros e negras para falar num congresso de direito que já tinha mais de 10 anos, então foi um evento bem importante, e no dia... eu tive uma postura muito certeira, assim, porque naquele congresso, na mesa de abertura, me deram fala, né? Eu tive o tempo de fala, mas no congresso anterior, que era uma outra gestão de acadêmicos e era uma outra gestão também, né, de pensamento, eles não queriam me dar fala. Então, ali, naquele momento, eu marquei, digamos, o meu local à esquerda do direito, e daí eu já sentia de alguns alunos alguma resistência, porque a professora que fica lá com a galera que é das margens, enfim. E nesse mesmo ano foi quando... Porque eu nunca sentia necessidade, e daí é uma inconsciência que eu tinha, né, acerca da minha orientação sexual, eu nunca sentia uma necessidade de me expor, né, de me colocar, eu me entendia como bi ou lésbica, enfim. E daí, em 2018, eu me pontuei como lésbica. E eu não senti daí dos alunos, muito pelo contrário, eu senti uma recepção muito boa das alunas lésbicas e bi quando eu fiz essa pontuação, que também não foi, né, de aula em aula, foi assim, foi uma foto, foi um movimento, foi uma fala, né? Mas eu senti esse ano especificamente daí das minhas colegas do curso. E incrivelmente dos homens, não. Eu esperava que eu ia sentir algo dos homens, mas não senti. Muitos, inclusive, disseram que, né, fomentam a participação dos seus orientandos comigo, porque eu trabalho a questão da pesquisa de campo e também porque eu trabalho outras questões epistemológicas. Agora, das mulheres, eu sinto muito silenciamento. Muitas vezes elas falando de uma temática que eu trabalho, que eu tenho aprofundamento e que para elas, assim, é bem tangencial à temática delas. Então, isso é muito complicado. Mas, assim, te ouvindo, Fran, e obrigada, né, agora que a gente está aqui na interlocução, por essa oportunidade. Eu me lembrei de uma aula que eu tive com o meu orientador. O meu co-orientador, na verdade, da psicologia é o João Manuel de Oliveira, né? Ele é português, ele é visitante aqui na UFSC, e ele
ele ministrou nesse semestre uma disciplina que eu fiz que se chama Estudos Queer, né? E daí a gente leu diversos autores, diversas autoras referentes a estudos queer, e a gente sempre, em toda aula, falava assim, o queer, ele não quer ser reconhecido por esse centro hegemônico. O queer vai juntar, aí como Deleuze vai pensar, o seu próprio grupelho. Então, o queer vai fazer pelo queer, sabe? Não vai querer ter como referência algo central para a gente pensar que a gente é as margens. Não. A gente está aqui, é margens de uma linha de pensamento? Beleza, eu vou juntar os meus aqui e a gente vai ser o nosso centro. Então, é buscar fazer a sua subversão, sabe? E esse é muito o meu movimento, né? Até conhecendo vocês da comissão de Maringá, né? Me inspirei a entrar na comissão aqui da OAB de Santa Catarina, então te agradeço por isso, já agradeci em outra oportunidade, agradeço agora também, e assim, é uma forma de você estar com os seus, né, porque enquanto você está esperando uma legitimidade do outro que não é alguém com quem você se identifica, seja por algum marcador ou seja por uma proposta política, você vai se sentir isolado, você vai se sentir mal. Então, muitas vezes, daí essa invisibilização que eu sofria, né? Eu olhava assim, tá bom, mas eu tenho minhas coleguinhas aqui com quem eu posso conversar, sabe? Então, eu acho que porque tu precisa desse coletivo, né? Então, mas eu lamento muito que tenha passado por isso na tua banca, e eu te entendo completamente. Obrigado, Fran, obrigado, Graziele. Então, gostaria de passar a palavra à professora Carla, para a gente já fazer o encerramento. Eu e a professora Carla temos um compromisso daqui 10 minutos. Eu queria agradecer a todas, a todos e a todas. Esse ano a gente encerra, então, o Observatório de Bioética e Justiça e o grupo de pesquisa. O Observatório enquanto um projeto de extensão de palestras para toda a comunidade, o grupo de pesquisa mais focado para pesquisadores, para as nossas pesquisas em si. Agradeço à Universidade Estadual do Norte do Paraná pela oportunidade, pelo trabalho e pelo carinho com quem sempre fui tratado, desde os funcionários da secretaria até a alto escalão da universidade, e principalmente a minha supervisora, a doutora Carla, por todo esse carinho. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer à professora Graziele, mais uma vez, pela disponibilidade, agradecer a todos os presentes aqui, tanto no nosso observatório quanto no nosso grupo de pesquisa, e dizer que mesmo num ano pandêmico, né, Luiz, conseguimos proeza, agradecer, de fato, todo esse empenho aí dos alunos de graduação, de pós-graduação, meus orientandos, orientandas, e espero encontrá-los em breve, inclusive com a Graziele, que o próximo encontro, né, possa ser no presencial, de fato, né, mas que em 2021, né, Luiz, se Deus quiser, teremos pelo menos um encontro, ao menos presencial, não é isso? A depender aí da nossa vacina, se já está chegando na Irlanda, se já está chegando na Inglaterra, em breve, não é isso? Todos nós estamos na torcida e nas rezas, né, moçada? Para que a gente tenha essa vacina o quanto antes. Então, muito obrigada a todos e a todas. Talvez, né, Luiz, começo já de 2021, janeiro, a gente já vai soltar o nosso calendário do observatório, do nosso grupo, não é isso? E saudade de todos vocês. E espero, de fato, em breve poder ter um encontro aí para a gente poder colocar a conversa em dia. Viu? É um prazer muito grande, então, poder ter compartilhado aqui com o Luiz, desde agosto, esses nossos encontros, mesmo virtuais, e dizer que é um enorme prazer, apesar de ser um grupo novo, um grupo recente, um grupo de poucos meses, e que nós temos aí vislumbro um futuro muito legal para o nosso grupo, tá joia? Muito obrigado a todos, muita saúde, muito sucesso, e um ano aí de muita paz e prosperidade para nós, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês durante todos esses meses deste ano, e espero no próximo poder tê-los todos aí na nossa querida UEMP presencialmente. O Luiz fala tanto de um estudo híbrido, né, e que o primeiro encontro, né, Luiz, possa ser breve para que a gente possa, Marco, Elisângela, Ana Paula, Francis e demais que eu estou vendo aqui, pelo menos tomar um chá com bolacha, né, com todo respeito, a nossa reunião está sendo gravada,
para que a gente possa comemorar a nossa saúde, não só de 2020, mas também dos próximos anos. Muito obrigada, minha. Obrigado, Pessoal, tchau, muito obrigado. tchau a todos, obrigado.